Muito bom cantarmos louvores ao nosso Deus. É bom adorarmos ao Senhor e nós, nesta noite, nós estamos aproveitando esta oportunidade que o nosso Deus nos concedeu. Ah, como nós temos saudades. Saudades, como diz o salmista no Salmo de número 84, da reunião dos irmãos com os irmãos, dos tabernáculos do Senhor. Da casa do Senhor, o conceito do Antigo Testamento, mas nós aplicamos das reuniões com os irmãos, junto com os irmãos adorando ao Senhor. Eu creio que logo o Senhor vai nos restituir estes momentos tão especiais de juntos, para juntos estarmos adorando ao Senhor. Eu creio que o Senhor já está repreendendo este mal e o Senhor logo estará nos restituindo esse privilégio maravilhoso. E quando nós voltarmos para as reuniões presenciais da igreja, nós vamos voltar, queridos, mais fortes para a honra e glória do nosso Senhor. Eu estou nesse período aí, neste mês de junho, transmitindo algumas ministrações bíblicas a respeito dos problemas, das lutas, das dificuldades, do sofrimento, das aflições, das provações que o Senhor permite que cheguem até nós. Mesmo convertidos no nosso Senhor, mesmo convertidos a Cristo, nós enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades e passamos por muitos problemas. Ser cristão não é um mar de rosas. Ser cristão, enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos passar por aflições sim, mas nós temos a paz, temos a segurança, temos a alegria, temos a felicidade no nosso Senhor. E se o Senhor permitir que tudo isso aconteça, nós temos a certeza que para onde nós vamos, no céu de luz, no lugar maravilhoso, no mais exaltado dos lugares no céu, nós não enfrentaremos mais estes problemas. E eu estou então neste período trazendo uma série de ministrações a respeito do sofrimento, das lutas, dificuldades e provações, para que o nosso Deus fortaleça a nossa fé e nós sejamos fortalecidos na graça do nosso Senhor. Hoje nós estamos adorando a Deus aqui, você de casa, então pegue a sua Bíblia, se ainda não pegou, e acompanhe conosco a leitura do texto sagrado e vários textos sagrados. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 a 10, vai ser a base da nossa ministração nesta noite maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Nós queremos falar sobre contrastes na vida cristã. Alguns contrastes na vida cristã. 2 Coríntios 4, 8 a 10, diz assim a palavra do Senhor: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Nesse texto de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 a 10, nós encontramos 4 perigos que podem acontecer na vida de qualquer pessoa que serve a Cristo, qualquer pessoa que decide servir a Cristo e viver piedosamente neste Deus maravilhoso. Esses 4 perigos aconteceram na vida do apóstolo Paulo, de um homem que ficou conhecido como o apóstolo da fé. É interessante nós observarmos que os apóstolos do Senhor, eles ficaram conhecidos por alguma frase que o caracterizou. Por exemplo, o apóstolo do amor é o apóstolo João, o apóstolo que duvidou é o apóstolo Tomé, o apóstolo que negou Jesus, ou o apóstolo da esperança, é o apóstolo Pedro, e o apóstolo Paulo é o apóstolo da fé. O homem que tinha muita fé, o homem que foi um guerreiro do Senhor, escolhido para levar o seu nome adiante, mas mesmo tendo a fé verdadeira, no Deus verdadeiro, este homem enfrentou muitas lutas e muitas dificuldades. Nós vamos então ver aqui esses perigos que aconteceram na vida de Paulo, que aconteceram na vida de tantas pessoas que viveram depois de Paulo, que viveram próximos de nós e que neste momento estão acontecendo na vida de tantas pessoas espalhadas por este mundo, e que talvez, quem sabe, algum de vocês que estão nos ouvindo neste momento, não estejam enfrentando algum desses perigos, ou poderão enfrentar em algum momento. Esses perigos, eles podem ser fatais até à vida física.
mas Deus não desampara o seu. Esse texto de 2 Coríntios 4, de 8 a 10, Bíblia aberta para você entender melhor. Ele traz assim os 4 perigos. E o capítulo 11 de 2 Coríntios vai então narrar, vai então dizer quais são esses perigos. Então acompanhe comigo. Primeiro perigo que pode acontecer na vida de cada servo do Senhor, de muitos servos do Senhor, que pode acontecer na minha e na sua vida, é a tribulação. O versículo 8, o apóstolo Paulo vai dizer: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Atribulado significa pressionado, significa oprimido, significa afligido. Ao falar sobre isto, Paulo estava consciente ou ciente que aconteceriam muitas tribulações na sua vida. Ele seria pressionado psicologicamente pela preocupação com as igrejas, com os líderes das igrejas, com a obra do Senhor que o Senhor havia confiado a ele. Ele estava consciente que seria oprimido pelo inimigo. Em muitos momentos, ele estava consciente que seria afligido também pelos perseguidores que estavam fora da igreja, e ele narra em muitas das suas epístolas que os perseguidores também estariam dentro da própria igreja, porque ele foi perseguido por pessoas de dentro da igreja também. Quase tudo de ruim que você imaginar aconteceu na vida do apóstolo da fé. Mesmo tendo fé, ele enfrentou dificuldades. O que aprendemos aqui, meus queridos irmãos, é que servir a Cristo não é um mar de rosas, não é apenas coisas positivas, mas servir a Cristo também podem acontecer coisas negativas. E no domingo passado, eu falei em um ponto da ministração sobre a soberania de Deus. Geralmente, quando alguém está sofrendo, nós dizemos: Deus está vendo, Deus está te acompanhando, Deus está no controle, tudo está sob o controle do Senhor. E é verdade, na soberania de Deus, Ele está vendo, Ele está olhando, Ele está protegendo, mas Ele permite que algumas coisas aconteçam na vida do cristão para nos aperfeiçoar, para provar-nos, para nos fazer mais fortes na fé, conforme nós vimos na ministração do último domingo. Servir a Cristo, então, envolve trabalho árduo, envolve dificuldades que levam à exaustão física em muitos momentos. Mas tem algo maravilhoso para nós. Tem algo maravilhoso para nós que nós vamos ver agora. Quando foi que aconteceu esta tribulação na vida do apóstolo Paulo? Eu falei para vocês que o texto de 2 Coríntios 4, 8 a 10, ele narra os perigos. E lá no capítulo 11 de 2 Coríntios, ele vai narrar exemplo desses perigos. 2 Coríntios 11, 27, ele diz como aconteceu: em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em sede, em fome, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Ou seja, aconteceu exatamente como ele cita aqui: muitos trabalhos que o pressionaram, que o oprimiram, que o afligiram, muitas fadigas que o pressionaram, que o oprimiram, que afligiram a sua vida, trazendo muita tribulação. Muitas dificuldades físicas, espirituais também, que trouxeram tribulação, que o afligiram, que o oprimiram, que pressionaram a vida dele. Mas há um detalhe muito interessante aqui no versículo 8 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Em tudo nós somos atribulados, ele diz, porém não angustiados. Se nós estivermos em Deus e com Deus, a tribulação, ela vai produzir o quê? Ela produz tranquilidade, ela produz paz, ela produz prazer, ela produz alegria, porque Paulo, ele vai falar que nós não somos angustiados. Diante de todas as tribulações que Paulo sofreu, ele diz, porém não angustiados. Ou seja, mesmo atribulado, mesmo pressionado, mesmo afligido, mesmo oprimido, mesmo sofrendo inúmeros problemas, inúmeras dificuldades, eu não fui angustiado. Não fui angustiado, ou seja, ele não se deixou vencer pela pressão, pela opressão e pela aflição. Ele confiou em Deus.
Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Basta nós lembrarmos as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá em João capítulo 17, versículo 33. No mundo vocês passarão por aflições, mas tende bom ânimo, ou seja, não fiquem angustiados. Ter bom ânimo, não fiquem angustiados, prossigam. Jesus vai dizer: eu venci. E nós podemos vencer, nós podemos ter o conforto, nós podemos ter a paz, nós podemos ter a alegria, a felicidade, mesmo diante daquela bonança que o Senhor permite. Paulo então diz, no primeiro tópico aqui: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Segundo perigo que aconteceu na vida de Paulo, que aconteceu na vida de inúmeras pessoas e que podem acontecer na nossa vida a qualquer momento, está ainda no versículo 8, na segunda parte. Perplexos, porém não desanimados. Perplexo significa sentir-se desorientado, estar em dúvida, estar perturbado. E olha, o apóstolo da fé, o apóstolo Paulo, falando exatamente que se sentiu desorientado em alguns momentos, que se sentiu em dúvida, que ficou perturbado por conta das lutas, das dificuldades, das provações que enfrentou. Isso é algo que nos leva a refletir na vida cristã e dizer: ó Senhor, Tu estás no controle de fato. Como aconteceram as perplexidades na vida do apóstolo Paulo? 2 Coríntios 11, 23, ele vai revelar: muito mais em prisões. Em prisões. Quando ele estava preso, Paulo foi preso pelo menos 5 vezes. Ele foi preso na cidade de Filipos, ele foi preso na cidade de Jerusalém, ele foi preso na cidade de Cesareia, e 2 vezes ele foi preso lá em Roma. Durante 5 vezes, o apóstolo da fé, o apóstolo Paulo, foi preso simplesmente por não cometer nenhum ato, nenhum crime, apenas por ser servo do Senhor, apenas por dizer que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Rei. E aquilo causava intriga aos simpatizantes do imperador de Roma, César, e eles ficavam furiosos e perseguiam o apóstolo Paulo. Ele foi preso. Com tantas prisões sofridas, o apóstolo Paulo até faz assim uma aplicação espiritual. Em Efésios capítulo 4, versículo 1, ele usa a expressão, olha só, o prisioneiro do Senhor, porque ele foi preso, mas ele, meus queridos irmãos, tinha paz no Senhor. Se nós estivermos em Deus como o apóstolo Paulo estava, se nós confiarmos em Deus, se nós tivermos um compromisso com Deus, mesmo que tirem a nossa liberdade, mesmo que nós estejamos presos, sabe o que a perplexidade vai trazer? Paulo vai dizer: perplexos, porém não desanimado. Não desanimado, ele não se sentiu desanimado, meus queridos. Nós vemos, por exemplo, em uma das suas prisões, lá no texto de Atos capítulo 16, versículo 25, o apóstolo Pedro, junto com seu companheiro Silas, foram presos. E enquanto eles estavam presos, se fosse talvez eu e você, um de nós estaríamos sofrendo, estaríamos lamentando, estaríamos assim dizendo: o Senhor nos abandonou, o Senhor não nos ama. Mas Paulo, naquele momento que estava preso, ele não se desanimou. Diz o texto sagrado de Atos 16, 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam, e os demais companheiros da prisão escutavam. Ele viveu isso, perplexo, porém não desanimado. A vida cristã, ela tem momentos difíceis, meus queridos irmãos. A vida cristã tem momentos ruins, até para testar a nossa fé, até para que o Senhor permite, até para nos levar a adorar mais ainda a Ele, até para nos levar mais ainda a oração e aperfeiçoar nossa vida cristã, nos fazer mais comprometidos com Cristo, nos fazer mais santos e mais fiéis. Nós não podemos desanimar. Esta frase vale para mim e para você: perplexo, porém não desanimado. Não desanimado, porque o Espírito Santo que habitava na vida do apóstolo Paulo, ele estava trazendo a paz naquele momento de dificuldade.
perplexo, porém não desanimado, porque o Espírito Santo que habita na minha vida, que habita na tua vida, meu querido irmão, Ele nos traz a paz em meio às dificuldades. E este então é o segundo perigo que o apóstolo Paulo cita para nós. Eu fiquei perplexo, desorientado, em dúvida, perturbado em muitos momentos da minha vida, porém eu não fiquei desanimado, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu tenho a fé verdadeira no Deus verdadeiro, eu sei que Deus está vendo, eu sei que o meu Senhor é fiel, eu sei que o meu Senhor cuida de mim, eu sei que o meu Senhor está neste momento cuidando da minha vida, mesmo em meio a esta dificuldade, meus queridos. Meus irmãos, nós temos o terceiro perigo que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. O terceiro perigo que aconteceu também na vida de tantos servos do passado e que neste momento está acontecendo na vida de tantos. Verso 9: perseguidos, porém não desamparados. Perseguido, porém não desamparado. Perseguido aqui significa excluído, expulso, caçado como um animal, caçado como uma presa. E quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, o homem que apenas fazia o bem, o homem que apenas levava o evangelho da graça de Cristo e libertava as pessoas com o evangelho de Cristo, ele foi excluído, expulso de algumas igrejas e de alguns ciclos cristãos e de algumas cidades. Ele foi caçado como uma presa, como um animal, simplesmente por ser crente, simplesmente por ser fiel ao Senhor. A oposição do mundo contra o evangelho e contra os seus obreiros existiu no tempo do apóstolo Paulo, existiu no tempo de tantos homens e mulheres de Deus do passado, e existem muito nos nossos dias. Eu sei que no Brasil nós temos uma paz, nós temos uma harmonia, nós temos uma tranquilidade, mas neste momento muitos cristãos estão em intensa perseguição. Oremos por eles, vamos pedir que Deus os guarde. Mas nós cremos, com base na palavra de Deus, que não vai demorar muito tempo para a perseguição também aparecer aqui, e nós sermos excluídos de muitos círculos, sermos expulsos, sermos caçados, como o apóstolo Paulo e tantos homens do passado foram. Eu falei para vocês e repito por uma questão didática. 2 Coríntios 4, 8 a 10, Paulo cita os perigos, e no texto de 2 Coríntios 11, ele vai exemplificar estes perigos. Pois bem, 2 Coríntios 11, 32 e 33, ele vai falar como aconteceu essa perseguição, pelo menos em um desses exemplos. Ele diz: em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Ele se livrou da mão. Em outros textos nós narramos a vida, a perseguição do apóstolo Paulo que ele sofreu. Meus queridos, eu admiro, tem um episódio citado na Bíblia, que Paulo, ele estava pregando o evangelho, e as pessoas o perseguiram, e muitas pessoas lançaram pedras, atiraram pedras contra a sua pessoa, e o derrubaram, jogaram tantas pedras nele, e depois que o derrubaram, que ele estava todo ensanguentado, depois que pensaram que ele tinha morrido, depois que disseram: olha, não tem mais jeito, já matamos, vamos embora, nos livramos deste herege, deste servo de Deus aí, vamos embora. A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo depois se levantou, bateu a poeira do corpo, foi tomar um banho e simplesmente continuou pregando o evangelho de Deus. Sabe por que ele diz isso? Porque ele confiava no Senhor. As perseguições que o apóstolo Paulo sofreu, elas eram, meus queridos, violentas, com açoites sem medidas, com apedrejamento e ferimentos profundos. Paulo foi taxado de herege e perseguido pelos judeus, perseguido até por falsos irmãos, por falsos colegas pastores que ele havia ganho para Cristo, e inúmeras vezes ele precisou fugir e se esconder. Em muitas vezes ele precisou fugir e se esconder.
Se nós estivermos em Deus, se nós estivermos com o Senhor, se nós vivemos com o nosso Deus maravilhoso, mesmo que a perseguição aconteça na nossa vida, e a perseguição pode ser perante os membros da sua família, perante os seus colegas de trabalho, pode ser uma perseguição implacável que venha acontecer no Brasil por você ser cristão. Você poderá dizer, se você estiver em Deus e com Deus, como o apóstolo Paulo disse: perseguidos, porém não de Deus, o amparo do Senhor, a comunhão com o Senhor, um bom relacionamento com o Senhor maravilhoso. Por isso que ele diz isso: perseguido, porém não desamparado. Se nós estivermos com o Senhor, nós não seremos desamparados. Diante das perseguições, Paulo pôde dizer, porém não desamparado. Isto é, ele não foi esquecido por Deus, ele não foi abandonado por Deus, ele não foi largado por Deus, ele não foi deixado para trás, a ponto dele afirmar lá em 2 Timóteo também, capítulo 4, versículo 17: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me ouviu, o Senhor esteve comigo, o Senhor está comigo, o Senhor me assistiu nas dificuldades, nas perseguições, nas lutas intensas, no sofrimento e nas provações. O Senhor diz: de maneira alguma eu te abandonarei. O Senhor continua conosco. O Senhor continua sendo fiel, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e esse Deus maravilhoso continua vivo, Ele continua sendo o Senhor, Ele continua olhando para a minha vida, Ele continua olhando para a tua vida, Ele continua tendo plano na tua vida, Ele continuará te guardando até o dia final. Perseguido, porém não desamparado. Como Paulo tinha uma fé forte. Eu às vezes brinco, conversando com algumas pessoas, que muitos cristãos dos nossos dias parece que tem uma fé de vidro. Ele vai para o culto, e se ele der graça e paz, a paz do Senhor, boa noite, e se as pessoas estiverem distraídas e não cumprimentarem ele, não responderem, ele já diz: não vou mais servir a Deus, não vou mais à igreja, porque não falaram comigo, o pastor não falou comigo. Simplesmente tem alguma dificuldade de relacionamento com um irmão na igreja, e simplesmente acontece que ele perde a fé com facilidade. Parece que muitos cristãos dos nossos dias têm uma fé de vidro, uma fé que quebra com facilidade, uma fé que trinca com facilidade, uma fé que se perde com facilidade, uma fé que se rompe com facilidade, uma fé que abandona a Deus. Mas Paulo, o apóstolo da fé, ele foi perseguido, porém não desamparado, porque Deus não o abandonou. Se você está sendo perseguido em casa, no bairro, na escola, no trabalho, por ser cristão, lembre que Deus está vendo. Não precisa você se vingar, não precisa você dizer nada. Vá orar e ore como Jesus Cristo orou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, está nas tuas mãos. Trabalha na vida deles, converte o coração deles, Senhor. Cuida deles de forma especial. E Paulo, então, no terceiro perigo da perseguição, ele diz que Deus não o abandonou como você. Não importa a tua luta, a tua dificuldade, Deus está vendo a tua situação. Deus está cuidando de você. O quarto e último perigo, nós encontramos no versículo 4, 9 de 2 Coríntios capítulo 4, no final. Abatido, e aí porém não destruído. Abatido, porém não destruído. E aí vamos ler até o versículo todo aqui, até o versículo 11. Levando,
abatido, porém não destruído, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Abatido, quando o apóstolo Paulo fala desse perigo aqui, como animal abatido, como animal levado para o abatedouro, que ele foi derrubado por terra, que ele foi lançado por terra, que o derrubaram literalmente no chão em algum momento, e talvez ele está aqui no momento que ele foi perseguido, mas que a perseguição foi tão implacável, que a perseguição foi tão difícil, que a perseguição foi tão intensa, que o derrubaram, que o apedrejaram, que ele ficou sem força para levantar por um momento, que ele ficou sem poder levantar por conta das dores intensas, por conta do sofrimento que ele enfrentou em muitos momentos da sua vida. Sabe como aconteceu esse abatimento? 2 Coríntios 11, 23, ele cita: em açoites sem medida. Açoite sem medida, não foi nenhum, nem dois, nem três, foram vários açoites que os seus perseguidores, que os seus algozes implacáveis tiveram contra a pessoa deste homem de Deus, em perigos de mortes muitas vezes. Ele vai dizer em 2 Coríntios 11, 23, e lá em 2 Coríntios 11, 24 a 26, ele continua dizendo como aconteceu, os momentos que ele teve a sua vida derrubada, abatida, lançada por terra, e ele ficou sem forças para levantar. 2 Coríntios 11, 24 a 26, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Naquela época os chicotes, os açoites de couro, tinham uma ponta de osso ou de pedra afiada na ponta. Quando ele recebeu todos esses açoites, o seu corpo ficou marcado. Por isso que em outro texto Paulo vai dizer: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus, porque eu tenho sofrido por amor de Jesus. Continuando no texto de 2 Coríntios 11, 24 a 26, ele diz: fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, que difícil, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre irmãos, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. E ele foi abatido, ele foi derrubado, ele foi lançado por terra, ele perdeu a força física em muitos momentos. Por isso que ele usa a expressão abatido. Agora, quem está com Deus e em Deus, como o apóstolo Paulo estava, o abatimento produz algo maravilhoso, produz o livramento. Por isso que ele usa a expressão abatidos, porém não destruídos. Porém não destruído, isto é confiança no que Deus pode fazer. Isto é confiança que Deus é maior do que todas as nossas lutas. Isto é confiança de que Deus está no controle. Isto é confiança de que Deus é maior do que todas as coisas, que Deus não desampara. Abatido, porém não destruído. Deus é soberano, está no controle de tudo e não deixará que a nossa alma seja destruída. Essa expressão, abatido, porém não destruído, significa que mesmo que o corpo físico venha a desfazer-se, mesmo que o corpo físico venha a ser destruído, como tantos salvos do passado tiveram o seu corpo físico destruído, mesmo o apóstolo Paulo, que teve o seu corpo físico destruído, ele depois foi julgado pelo Império Romano, e ele foi condenado à morte, e ele teve a sua cabeça decepada, corpo para um lado, cabeça para o outro lado, e ele foi abatido naquele momento. Mas sabe de uma coisa? Não destruído, porque a alma ninguém mexe. Na alma ninguém mexe. Se o Senhor deixar tocar no teu corpo, no meu corpo, temos a certeza de que na alma Ele não deixa tocar. Quando o diabo pediu autorização a Deus para atacar o servo Jó,
E o diabo atacou na família de Jó, destruindo seus filhos. O diabo atacou tomando, tirando os bens materiais e tirando a saúde de Jó. Deus disse: na alma dele você não vai tocar. Deus não deixa tocar na nossa alma. Ele protege a nossa alma, mesmo que o corpo seja batido, como o corpo do apóstolo Paulo. Deus protege a nossa alma. É exatamente por isso que nós cantamos aquele cântico do hino 377 do nosso inário do cantor cristão. Não sei porque de bem ou mal é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm, até da vida ao fim, mas eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro, mesmo que o meu corpo seja batido. Eu creio, eu tenho a certeza que Deus é poderoso para guardar o meu tesouro, a minha alma, até o dia final, e a minha alma vai entrar na glória eterna com o Senhor. Abatido, porém não destruído. Entregue sua vida ao Senhor, confie no Senhor, viva um compromisso com o Senhor, tenha um compromisso sério com o Senhor. Nada conseguiu impedir o apóstolo Paulo de desempenhar o seu ministério, de continuar firme no Senhor. Se você estiver em Deus e com Deus, nada também pode impedir você de desempenhar o teu ministério, de você continuar na carreira cristã. Hebreus 12 é um texto que eu muito gosto, por isso que em algumas ministrações eu cito Hebreus 12. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Olhando. Se você estiver em Cristo e com Cristo, nada vai tirar você do caminho. Tudo que nos sobrevém passa primeiro pelas mãos do nosso Pai Celestial. Tudo, seja lá o que for que suceder na tua vida, Deus já examinou, Deus já aprovou, e na sua soberania Ele vai permitir que nada venha na tua vida e na minha vida além da nossa capacidade de suportar, da capacidade que Ele nos dá para suportar. 1 Coríntios capítulo 10 versículo 13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Tentação, provação, luta, sofrimento, Deus só permite, Deus analisou tudo e aprovou tudo que vem na nossa vida, e Ele só libera para acontecer na nossa vida aquilo que nós temos a capacidade de suportar, com a graça, com a fé, com a força que o Espírito Santo nos dá. Nada vem além. Portanto, cai por terra aquela frase que diz assim, eu estou sofrendo demais, eu não vou suportar, eu não suporto. Suporta. Deus não permite que nada venha além da sua capacidade de suportar. Tudo que Deus permite que nos sobrevenha, e tudo que temos de suportar, tem por objetivo nos preparar para servir a Deus melhor. Eu costumo dizer que se a vida cristã fosse apenas mar de rosas, coisas boas, não teria graça. Não teria graça, porque nós relaxaríamos com muita facilidade. No céu vai ser só bonança, é verdade, sem dor, sem sofrimento, o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Mas enquanto estivermos aqui, vamos sofrer, enfrentar lutas, como este momento que nós estamos vivendo desta pandemia. E isto nos leva a buscar mais a Deus, isso nos leva a confiar mais em Deus, isso nos leva a assumir um compromisso mais firme com Deus, isso nos leva a crer mais ainda na soberania de Deus, isso nos leva a orar mais, isso nos leva mais a ler a Bíblia, isso nos leva a praticar mais os mandamentos da Bíblia, isso nos leva a nos consagrar e dedicar mais ao Senhor. Pelo menos foi isso que aconteceu no servo de Deus do passado. Quando eles sofriam, mas eles se dedicavam a Deus, e assim deve ser nós. Que Deus nos abençoe, aplicando cada verdade dessa ministração aos nossos corações. Vamos orar. Deus querido, queremos te agradecer porque tu és bom, tu és belo, tu és maravilhoso. Queremos te agradecer porque tu estás no controle de tudo, e nós vimos as lutas que o apóstolo Paulo enfrentou, e nós cremos que tudo que acontece na nossa vida, o Senhor está vendo, está no controle.
Protege a nossa vida. Olha nesse momento para cada pessoa que está sofrendo neste momento, com os mais diversos problemas, com as mais diversas dificuldades, passando por inúmeras provações. Eu peço que o meu Deus tenha misericórdia destas vidas. Esteja, Pai, dando livramento, dando a paz, dando a alegria, dando a felicidade. Esteja, Pai, cuidando de cada uma dessas pessoas que neste momento sofrem. Restitui a alegria, a paz, a alegria de viver. Ó Pai, abençoe cada uma dessas pessoas que estão sofrendo, aumentando a fé, a confiança no Senhor, para que confiem mais ainda no Senhor. Ó Pai, abençoe essas pessoas que sofrem, Pai, e que o Senhor esteja cuidando de cada uma delas. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus.